Estou começando mais uma live. Eu sou Sheila Querido, sou psicóloga e consteladora familiar. Estou aqui para compartilhar um pouco dos meus pensamentos, dos meus conhecimentos sobre inteligência sistêmica, constelação familiar, psicologia, vida real, né? Vou convidar aqui algumas pessoas que podem passar aqui na live. Estou aqui, hoje é dia 17 de março. 17 de março, gente, nós já passamos a metade do mês de março. Isso significa que a gente já passou da metade do semestre, é isso? Uau, meu Deus! E assim a gente segue, né? A nossa vida, rapidinho, tudo passando muito rápido. Não é brincadeira, não, o tempo voa. O tempo voa e não existe mais a poupança Bamerita. As coisas mudam se a gente não coloca um freio, se a gente não escolhe com qualidade, as coisas mudam. Tô mandando aqui uns convitinhos, né? Algumas pessoas passam por aqui, eu fico muito feliz quando elas passam. Outras pessoas assistem depois. Eu tenho deixado a live gravada. Vamos lá. Qual é o meu tema de hoje? Não sei se vou conseguir seguir o tema, que são tantas coisas no meu pensamento. Vamos lá. Olá, bom dia. São tantas coisas no meu pensamento aqui. O tema de hoje é falar que o crescer dói, né? O crescer dói. Porque a gente tem também lealdades familiares. Gente, eu vou conversar com as pessoas, né, sobre esse crescimento. Quem é a pessoa na família que se destacou um pouquinho mais? Um pouquinho, às vezes um pouquinho, estudou um pouquinho mais, fez algo um pouquinho mais. Ou diferente, né? Às vezes é de uma família, tudo bem. Às vezes a gente é de uma família que tem um determinado comportamento, determinada profissão, determinados afazeres, e aí pensou em fazer algo diferente. Não só na família, mas às vezes dos seus amigos, sabe? Às vezes imagina os seus amigos lá do ensino fundamental 1, eu vou falar do meu tempo lá do primário. Crescer dói devido às lealdades familiares, sim, né? E essas lealdades são invisíveis, né, Alácia? Essas lealdades, muitas vezes, elas são muito fortes. Elas conseguem segurar a nossa força de poder evoluir. Todos nós viemos ao mundo para poder ter a nossa própria evolução. Todos nós temos capacidade de irmos em lugares que a gente deseja, né? Só que muitas vezes esses desejos incomodam muita gente. Essa forma de pensar diferente incomoda muita gente, né? Mas eu quero falar do lugar de quem quer mudar, do lugar, né? Eu posso falar um pouquinho desse lugar também, né? Eu não sou muito diferente das pessoas do meu sistema familiar, né? Eu sou muito parecida. Mas a dor que eu falo desse crescer, da dor de quando você quer fazer algo diferente na sua vida, que é diferente da sua família, do ambiente onde você vive, do lugar onde você vive. E a sensação de você estar indo sozinha, muitas vezes, né? Porque muitas vezes não tem ninguém para compartilhar. E parece que quando se compartilha é uma ofensa. Quando se compartilha uma alegria de uma conquista, parece uma ofensa. Parece que é arrogância. Parece. Eu lembro de algumas alunas que eu tive, né, quando a gente começou a falar sobre esse assunto de lealdade familiar, em uma das turmas,
algumas pessoas, isso em várias turmas, né, algumas pessoas falavam assim, eu quando vou visitar meus pais e meus irmãos, eu preciso não falar as palavras novas que eu aprendi no meu meio novo, no meu ambiente novo. Eu tenho que falar do jeito que eles falam, conjugar o verbo do jeito que eles conjugam, as palavras, né, sem porque eles falam que eu estou ficando, que eu sou muito metida. Quando eu vou visitar os meus pais, os meus irmãos, eu não coloco a minha melhor roupa como eu gostaria. Eu coloco uma roupa mais simples, porque se eu for vestida com a roupa que eu gosto no meu dia a dia, que eu gosto de ir a uma festa, um aniversário, eles falam que eu sou metida ou metida, né? Eu lembro de algumas situações simples, assim, vamos fazer um churrasco, vamos fazer um churrasco, vamos fazer um churrasco. Aí a pessoa levava uma carne, né, melhor. Aí a família falava, ela é metida. Então tem, só para a gente ir sentindo o incômodo do crescer, o incômodo que a gente tem quando cresce. Eu não posso, às vezes as pessoas precisam, que vão crescendo dentro de um sistema familiar, e muitas vezes crescendo com toda a lealdade, que quem cresce está fazendo o que todos eles fizeram, né? Os nossos pais, de alguma forma, evoluíram, por isso estamos aqui. Os nossos avós, de alguma forma, evoluíram, né? Eu tenho as histórias dos meus avós, né? Meus bisavós, por parte de pai, materno, né? Da mãe do meu pai, migraram de Portugal para cá, para melhorar a vida. Isso, eles precisaram ter muita coragem, eles precisaram ter dinheiro para pagar o navio, eles precisaram ter dinheiro para manter durante uma viagem que demorava muito, né? E eles evoluíram, né? A mãe do meu pai conseguiu morar no centro de Jacareí, não era periferia, era centro, né? Eles têm até hoje, tem lá a casa no centro de Jacareí. Os meus avós, né, também por parte de pai, também evoluíram, né? O meu avô, ele trabalhava na Central do Brasil. Eles deixaram de sair da lavoura, né, de 2 gerações deixaram de ser pessoas escravizadas para ir ter um bom trabalho, né? Os meus avós, por parte da minha mãe, por parte de pai, que da minha avó, ela foi adotada pela mãe do meu avô, né? Viveu na casa da minha avó, que era a mãe do meu avô. Então, eles saíram da lavoura de Minas Gerais e vieram para Piquete para trabalhar em indústria. Então, todos eles evoluíram. Só que as pessoas esquecem de olhar para essa evolução contínua que existe em todas as famílias, né? As famílias que não existem porque não houve uma evolução, né? As pessoas não tiveram filhos, as pessoas não puderam, né? Mas quem teve filho, nós nascemos dentro de um sistema familiar para evoluir em todas as áreas da nossa vida, seja na área da saúde, na área dos relacionamentos, na área da prosperidade, em todas as áreas. Então, quando alguém consegue se destacar um pouco mais, porque tomou mais dos pais, e aí está, né, uma das grandes sacadas que nós temos, quando a gente pergunta quem tem problema financeiro, quem tem problemas com dinheiro, quem tem problema para se sustentar, a primeira pergunta que eu faço é como é a relação sua com o seu pai, né, que tem a ver com a ascensão na vida, e como está a relação com a sua mãe, que tem a ver com o sustento da vida. Eu amo minha mãe, eu amo meu pai, mas às vezes olha para a mãe, para o pai como se fossem incapazes, como se eles precisassem, como se eles fossem coitadinhos, como se eles nos devessem algo, ou como se eles deveriam ser pessoas que deveria ter feito algo para mim. Desculpa, eu, eu, né, conheci muitas famílias, atendi muitas pessoas. Tinha uma pessoa que se queixava muito da questão financeira. E aí falava, nossa,
Meu pai deveria ter aberto uma padaria para gente naquele tempo, ou meu pai devia ter feito como meu tio, ido para uma outra cidade. Quem foi para outra cidade está muito bem de vida. E aí, tudo que a gente fica olhando nos nossos pais, aquilo cresce em nós. Se eu fico olhando para o que faltou, a falta cresce em nós, né? E a gente não consegue ter essa consciência. Às vezes a gente acha, ai, minha mãe é uma coitada, ah, meu pai sofreu tanto no trabalho. A gente fica olhando para aquela parte da vida dos pais, a gente fica olhando para aquela parte da vida dos pais e aquilo cresce em nós, percebe? Se eu fico olhando para minha mãe que foi coitada, ah, ela sofreu, ela ralou para cuidar dos filhos, a gente fica olhando para o sofrimento cresce em nós. É aquilo que a gente está regando na nossa vida. E os pais, eles são os nossos grandes. Agora que eu estou vendo aqui, não tá. Nossos pais, eles são os grandes. Nossos grandes. Desculpa, estou aqui no Zoom e agora eu vi que o som do Zoom não estava ligado. Nossos pais são os nossos grandes influenciadores de vida, mas eles têm a história deles, eles fizeram longa-metragem da vida deles. Aí a gente sempre repete, né, a assistir alguma parte daquele longa-metragem. E às vezes a parte que a gente está lá repetindo, repetindo, é a parte da dor, é a parte da fraqueza, é a parte da pobreza, é a parte do esforço, é a parte da violência, né? E tem outras cenas nesse filme que podem nos alimentar, né, nos inspirar, e a gente passa por ela rapidinho e não percebe. Qual é a parte do filme dos meus pais que eu posso assistir e repetir para que eu possa me inspirar para a minha vida, né? Eu sempre tenho esse exemplo, porque esse exemplo me tocou muito, né, de uma moça. Hoje ela já deve estar uma mulher, ela fazia faculdade na época, e ela veio no meu workshop. Ela falava, eu sinto muito pela minha mãe, mas eu agradeço a vida. Meu pai foi uma pessoa que estuprou a minha mãe. Mas hoje eu tenho amigas, eu faço faculdade, eu sou feliz, eu estou aqui, né, conhecendo coisas. Não vou dizer que isso é algo, né, mas ela pegou a parte do filme, né, do nascer, da vida, né, de coisas, e isso alegrava a mãe dela. Isso fazia a mãe dela fortalecer. Isso fazia a mãe dela ter pensado, que bom que eu deixei essa criança nascer, né? Então, qual a parte do filme dos nossos pais que a gente está ali resetando, né? Que está inflamando a nossa vida e fazendo com que a gente fica leal àquele fato, né? Qual é a parte? Eu passei uma vida inteira, assim, né? Uma boa parte da minha vida olhando e brigando, por exemplo, com a morte do meu pai. Que ele não devia ter morrido cedo, como foi aquilo, como foi aquilo. Então pode, eu não tenho consciência de tudo ainda, mas quantas coisas em mim pode ter morrido, enfraquecido, por eu ficar muito tempo olhando para esse lugar, né? Brigando, querendo que não fosse assim, né? Protestando como se eu pudesse mudar o passado, como se eu pudesse trazer meu pai de volta. Foi facilitada uma constelação para mim, eu lembro dessa constelação muito forte, foi no meu curso em 2011, olha, faz tempo, e eu lembro detalhes dessa constelação, onde um representante do meu pai estava lá, mortinho da Silva, e eu querendo tirar ele de lá, né? Eu querendo tirar ele de lá, eu querendo tirar ele de lá, sai daí, sai daí. E até desistir, né? Então, às vezes, o que é que do seu passado que você ainda está brigando, que não está deixando você olhar para o presente agora, nem é para o futuro, é para o presente agora, né? E, e o que é que você... a gente não sabe o que a gente tá em lealdade,
muitas vezes, que essa lealdade é inconsciente, essa lealdade começa muitas vezes lá na nossa infância mais tenra, e que onde a gente faz promessas que a gente não deveria fazer para os nossos pais, para as pessoas que a gente ama, para os nossos irmãos. Por exemplo, eu vou cuidar sempre de você quando vier briga dos pais, eu serei seu guardião. Né? Como que uma criança pode ser um guardião, né, de alguém que já é adulto? Ou fica com raiva, tem pessoas, né, que ficam com raiva uma das outras porque aconteceu algo lá na infância que pode ser resolvido, né? Ou às vezes a nossa lealdade está na espera que alguém fizesse algo para nós. Olá, Ana Lu, seja bem-vinda. Alguém que fizesse algo para nós e não fez, né? Eu lembro, vou falar bastante de mim hoje. Eu lembro que minha irmã era mais apegada com meu pai, eu era mais durona, né? Filha mais velha, tinha que cuidar da irmã mais nova, eu era mais durona, e o meu pai brincava muito comigo, assim, brincava, né, com o meu cabelo, né, ele era muito brincalhão, contava piadas, e eu queria ir para o colo do meu pai do jeito que a minha irmã ia, mas eu não conseguia, né? E eu lembro de uma das meditações já na minha vida adulta, uns 10 anos atrás, eu consegui fazer essa imagem, essa sensação de poder ir para o colo do meu pai, né, numa cena lá da minha infância. E isso é tão interessante, né? Às vezes fala assim, mas o que isso pode mudar na vida de alguém? Isso mudou muito na minha vida, mudou muito na questão do meu auto-amor, né, da minha autoestima, da reconciliação. Foi uma época que né, uma das épocas que a minha questão de prosperidade foi se transformando para melhor. Então, às vezes, pequenas cenas, né, da nossa vida que a gente gostaria de ser diferente, a gente pode reconstituir essa cena com amor. Né? Quando a gente reconstitui essas cenas, falando aí em filme, né? Essa semana foi a semana do Oscar. Se a gente reconstitui, né? Refaz essas cenas do filme das nossas relações com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos familiares, a gente pode ganhar muita força. A gente pode ganhar força que a gente nem imagina. Por quê? Uma parte nossa é como se estivesse enroscado lá, sabe? Assim, uma parte nossa está lá enroscada inconscientemente, e às vezes a gente, porque está enroscado, a gente fica mais olhando para trás e não sabe o que é que está enroscado, não sabe entender aquilo. E aí quando desenrosca, parece que agora eu posso viver. Agora eu estou aqui no meu lugar. Agora eu não preciso ficar cuidando dos meus irmãos, agora eu não preciso criticar meu pai, não preciso criticar minha mãe. E aí a gente se libera para fazer, aí a gente pode fazer diferente, aí a gente pode fazer aquilo que a gente veio para fazer nessa vida, né? E aí a gente se alegra quando outras pessoas se desenroscam, quando outras pessoas também podem ser felizes, né? Que outras pessoas também podem ser amadas, né? E às vezes, oi Betânia querida, dando essa passadinha aqui. E então, quando a gente se desenrosca, né, essa questão da lealdade fica mais leve. A gente pode olhar para como foram os nossos pais, nossos irmãos, nossos avós, e olhar com amor para eles e falar: tudo bem, vocês tiveram suas escolhas, eu faço a minha, amorosamente. E a gente sabe que quando a gente lida com a nossa vida com alegria, algumas pessoas vão se incomodar, como eu disse, né? Algumas pessoas irão se incomodar. Outras pessoas irão inspirar. Você será uma inspiração para outras pessoas, né? Você, talvez para os sobrinhos, talvez para os primos, né? Se tiver crítica,
das suas boas atitudes, você sabe que você está fazendo algo bom, que faz o bem para você, faz o bem para a humanidade, faz o bem para as pessoas que estão ao seu redor, agradeça tudo como foi e siga a sua vida em paz, né? Se terão críticas, se não terão, até a crítica que vier, as fofocas que vierem, né? a, eles acharem que você é diferente deles, mostra que você é fruto da mesma árvore, que você é flor da mesma árvore, né? Que você está desabrochando, e se eles não conseguiram desabrochar do jeito que eles gostariam, que isso não é uma culpa sua e que você pode abraçar, que você pode beijar, que você pode fazer parte das festas familiares, sendo amada. E se eles falarem, nossa, você é metida, você ou olha, ela chegou lá, né, com toda aquela imponência. Se eles olham para você como uma pessoa imponente, olha para eles com amor, né? E seja singelo, né? Não precisa mudar o seu vocabulário, não precisa mudar a sua roupa, como alguns alunos meus falavam, né? Que para visitar a família tinha que mudar, diminuir o vocabulário, ter vestes mais simples. Não, vá, quem sabe você vira inspiração, né? Vá de uma forma genuína. Isso é lealdade familiar também, tratar as pessoas, né, do sistema familiar que não compreende ou tem sentimentos agradáveis por você ter se posicionado de uma maneira diferente na vida, tratá-los de uma forma genuína, acolher toda, porque quando vem esses sentimentos desagradáveis, pode ser que venha ali também uma dor, né? Como que ele conseguiu, como que ela conseguiu e a gente não, né? E aí eles podem fazer lá uma retrospectiva das escolhas deles, da escolha que é sua, né? Eles podem perceber que você escolheu, que você se esforçou. A gente sabe que os esforços ninguém vê, né? As pessoas só vê o brilho lá no palco, mas não sabe como foi o bastidor de tudo isso, né? Ah, que legal, seja bem-vindo. Qual o seu nome? Ponta de agulha de tesoura. Olha só, que linda! Ponto, agulha e tesoura. Ah, minha mãe foi costureira a vida toda. Eu não sou. A minha mãe queria que eu fosse, né, que eu aprendesse a costurar. Eu esqueci de falar para minha mãe que o meu alinhavado é de outra forma. Eu acabo alinhavando e costurando, né, pensamentos, comportamentos, né? Mas eu honro muito né? Minha mãe era muito caprichosa. Minha mãe, ela fazia milagres, né? Nos últimos anos da vida dela, ela consertava as roupas. Que legal, que legal. Qual é o seu nome? E ela consertava as roupas. Eu olhava para a roupa e falei, mãe, como que ela vai consertar essa roupa? Ela ficava lá arquitetando, arquitetando, pensava. Aí, de repente, a roupa parecia nova, não tem defeito nenhum. Falava, mãe, como a senhora fez esse milagre nessa roupa? Oi, Silvia, prazer. Então, né? E a minha mãe seguiu a mãe dela. E que foi uma costureira autodidata. Quando ela ficou viúva, ela descosturava os paletós e camisas do meu avô. Para entender como que era costurada, ela colocava outros panos, outros tecidos ali, cortava igual e depois voltava para a maquininha que era na mão. Uma mão ficava rodando e a outra costurando. Imagina, gente, né? Então, é isso que eu estou falando aqui. Olá, Gleice. É isso que eu estou falando aqui. Que a gente pode olhar com amor, né, para a vida dos nossos pais, para os nossos. Ah, a minha também. Elas devem estar costurando algo muito legal por lá. Que a Gleice falou que a mãe dela hoje está no céu. Eu falei, a minha também, né? Então, essa questão, né? E tem uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês, né?
Eu estava vendo lá o Oscar, estava vendo o Lázaro Ramos, torcendo lá pro ator principal lá do Agente Secreto. Eu vou falar o nome aqui, talvez eu troque, alguém me ajuda aí. Eu troco, eu sei que eu tô com o nome do irmão dele na cabeça. Mas torcer pelo outro, né? Isso, quando a gente vê alguém, um irmão, um amigo, uma amiga, né, que conseguiu fazer algo bom, legal, e às vezes até algo que a gente gostaria de ter feito e não conseguiu, quando a gente torce pelo outro, uau, né? Isso é legal. Né? A gente sabe, às vezes tem lá aquele quesinho de inveja, às vezes a gente tem. Vamos assumir isso. O sentimento é para ser assumido e ele só melhora a nossa vida quando a gente assume o sentimento que a gente tem. Então, poder fazer algo, né, genuinamente, ficar feliz com a felicidade do outro, isso nos fortalece também. Né? E eu acredito que os nossos ancestrais todos torcem para que a gente possa fazer o nosso melhor. Eles fizeram o melhor deles. Eles fizeram. Mesmo aquilo que parece ser pior na nossa ótica, né, na nossa vã filosofia, eles fizeram o melhor deles. Então é para a gente fazer o nosso melhor também. Deixa eu ler aqui o que a Lácia falou. Sheila, eu tenho um tema hoje que me trouxe uma profunda reflexão. Minha mãe não conseguiu me criar. Minha avó me criou e me deu para minha madrinha, irmã da minha mãe. Essa tia sempre foi julgada. E qual a reflexão que você traz? Por ser diferente, por querer estudar, falavam com a minha tia. Acho que você não é da nossa família. Pela vontade incessante de crescimento que ela sempre teve. E você teve o privilégio de ser criada por essa mulher? O que você traz de todas elas e dessa madrinha? Sim, sim. E interessante isso, né? As pessoas falam, eu acho que você não é dessa família. Você faz tudo diferente. Nossa, o que você está fazendo aí, não é? E isso tem muito a ver com lealdade familiar. E quando a gente quebra essa lealdade, as pessoas da família acham que está sendo abusada demais. Que é isso? Será que você é daqui mesmo, né? Olha lá, ela continua. Só agora estou percebendo que ela me abriu portas e eu me emociono agora. E interessante, né? Que a vida te levou para o colo dessa mulher. É como se a vida falasse: aqui é um ótimo lugar para você. Cresça. Muita emoção aqui. Obrigada. Eu que agradeço também, né? Então, tem algo mais. A vida vai guiando a gente quando a gente solta, né? Às vezes a gente critica algumas coisas. Por que eu nasci nessa família? Eu queria nascer na família do vizinho, que parece que é melhor. Às vezes é da família do vizinho, mas está aqui, né? Mas a nossa evolução está em cada oportunidade de cada viver com cada pessoa do nosso sistema familiar. Ninguém é para excluir. Primeiro, a exclusão é uma ilusão, a gente não exclui ninguém, né? E, na verdade, as pessoas que aparentemente nos causam dores, as pessoas, as coisas, elas estão ali para nos ajudar a evoluir. E quando alguém mesmo fala assim, para que isso? Que bobagem, para com isso, né? Que bobagem. Às vezes você olha com amor para essa pessoa e fala, ela está olhando até aqui, eu consigo olhar um pouquinho à frente. É como se a gente internamente falasse, eu entendo você, mas eu preciso seguir, né? Vamos lá, muitas emoções aqui. Aí a Silvia, é Silvia, né? Que é da Ponta de Agulha, deixa eu ver aqui. Wagner Moura, muito obrigado, que é o nome do ator lá do filme, já ia falar outro nome dele lá. Quando eu vi, né, aí trazendo aí o Wagner Moura, o Lázaro Ramos indo até lá nos Estados Unidos para ver o Wagner Moura concorrendo ao Oscar,
É assim, eu tô aqui, né? Que alegria, eu conheço a sua história, a gente cresceu junto. Eu não, ele nem precisava falar isso, eu não tô ganhando o Oscar, mas né, eu ganho o Oscar se você ganhar, né? Então, é algo muito legítimo, né? Quando a gente se alegra com a alegria do outro, com a conquista do outro, com a conquista de um filho, com a conquista de um irmão, com a conquista aquilo nos afeta também. Afeto é isso, né? Aquilo também nos afeta. As nossas células ficam felizes, ficam mais saudáveis quando a gente fica feliz pelo outro, né? E qual mãe, qual pai, genuinamente, às vezes a cultura, às vezes a inteligência, às vezes a capacidade moral não concorda. Mas a essência, a alma da pessoa concorda, gente. Qual mãe e pai não quer ver um filho próspero, feliz, realizando coisas, né? Chorando de alegria? Qual? Então, na essência, todos torcem por nós. Deixa eu ver aqui, eu perdi aqui. Tá. A Silvia falou: Nossa, creio que a minha madrinha é tudo também. Ah, amor igual de mãe. Que bom. Ah, que legal. Isso, Silvia. Ela falou, Silvia, eu vivi praticamente a vida do outro. Nunca consegui prosseguir. Que tal agora? Que tal tentar agora? Agora que você está tendo essa consciência. Eu sou psicóloga, sou consteladora, eu vivo para contribuir com a vida das pessoas, mas eu precisei aprender a dividir isso da minha vida pessoal com a minha vida profissional, né? Durante muitos anos estava tudo muito misturado. E eu aprendi com as constelações que quando a gente fica muito solícita, quando a gente vira salvadora lá no estudo, né, do Triângulo de Karpman, que fala, né, salvadora, vítima, algoz, as pessoas começam a querer se distanciar da gente. Por quê? Porque a gente salva todo mundo, a gente arruma o problema. O que a gente fala na entrelinha para as pessoas? Eu sei resolver o seu problema, você não sabe. Deixa comigo. E é mentira. A pessoa precisa aprender a resolver o problema dela. A gente pode até ancorar, suportar o jeito que ela vai lidar, porque às vezes não tem nada a ver com o jeito que a gente lidaria. Essa é a grandeza da nossa evolução, a gente que tem vontade de ajudar todo mundo. É saber que cada um tem a sua capacidade no seu tempo. E às vezes a capacidade de se prejudicar também, porque um dia ele vai precisar ver o resultado daquele prejuízo da vida dele. É mentira que a gente está ajudando. Às vezes a gente está prejudicando. Cada um precisa fazer. A gente pode ajudar se o outro quiser. Então, eu gosto muito das perguntas. Você precisa de algo agora? Você precisa de uma ajuda agora? E se você precisar, a gente pode ver, talvez não seja eu a te ajudar, talvez seja um profissional, talvez seja um outro amigo. A gente tem que se sentir dispensável. Às vezes a gente ajuda o outro por medo de não ser amado. Eu falo isso de conhecimento próprio. Às vezes a gente tem medo de perder a amizade, a gente tem medo de não pertencer àquele sistema familiar do jeito que outros pertencem. Às vezes a gente empobrece, a gente adoece só para pertencer. E isso tem um medo lá no medo de não ser amado. Se as pessoas não amarem a gente, se as pessoas só amarem a gente porque a gente vai ajudar, elas não estão amando a gente, elas estão amando a ajuda. E aí a gente tem que encarar. Eu sou amada, eu não sou amada. Mas eu posso me amar, eu posso cuidar de mim enquanto eu vou descobrindo que as pessoas não gostam. Então, as pessoas vão gostar de nós muitas vezes, quando a gente parar de ajudar. Porque quando a gente ajuda, a gente está num patamar de pedância, de arrogância, entendeu? E ninguém quer ficar perto de quem sabe tudo, de quem é arrogante, de quem é pedante. E de vez em quando a gente pode pedir ajuda. Muitas vezes a gente precisa de ajuda. Né? Uma conversa, uma escuta, um carinho. Né? E isso nos faz humanos. Né? Isso nos faz humanos.
ok? Então, fica aí. Às vezes essa lealdade somos nós que atraímos, porque a gente tem medo de ser um pouquinho diferente. E a gente precisa sentir no nosso coração o que é que a gente ama fazer, o que é que a gente quer fazer de verdade, quem somos nós. Às vezes a gente fica ajudando tantas as pessoas que quando a gente precisa da gente, a gente não está mais ali. Às vezes a gente ajuda tantas as pessoas que a gente tem medo de se reencontrar e saber quem somos nós de verdade, né? Quem é você? Quem somos nós? Eu assisti a peça de teatro do Augusto Cury e tinha o vendedor de sonhos e tinha essa pergunta: quem sou eu mesmo agora? Quem é você? Olá, Silvia. Vivi 37 anos com uma pessoa que dizia saber tudo. Hoje não está entre nós, tá? O que a gente pode aprender com essas pessoas, né? O que a gente pode trazer para a nossa vida? Nós podemos escolher, né? Muitas escolhas. Oi, Vinícius Caldas, você por aqui, que legal. Estou fechando a live. Vinícius é uma pessoa que me ensinou algo muito autêntico. Ele me ensinou algo do trabalho dele, assim, de uma forma genuína, despretensioso, e contribuiu muito com o meu olhar aí para a questão do marketing. E assim, às vezes, se a gente vai, né, trocando as nossas sabedorias, a gente pode contribuir um com o outro de uma forma tranquila. Oi, Nina, minha querida, estou fechando aqui, já passei do meu horário dessa live. Muito gostoso quando vejo vocês passarem por aqui. Já passou a Betânia, passando você. Você, Silvia, está falando, né? Preciso disso, me encontrar. Ai, às vezes é tão bom a gente se encontrar, a gente poder se amar, a gente poder se aceitar, a gente poder olhar no espelho, poder. A Betânia linda tá aí, que legal. A gente poder. Gente, eu aprendi tudo isso, por isso eu posso falar aqui, né? Gostar de cada célula, de cada parte do corpo, as minhas celulites, gostar de mim, gostar, né? E olhar para as pessoas. A gente só vai conseguir fazer isso se a gente conseguir se olhar com carinho, para a gente poder olhar com carinho para o jeito das outras pessoas, para os protestos, para as falas, né? E a gente escolher a forma de viver com cada um. Isso pode nos fazer mais felizes, sem muitas coisas acontecendo, né? É de dentro para fora. A evolução vem de dentro para fora, né? E a gente não merece ficar nessa servidão do outro, e nem o outro merece ter alguém que fica ali servindo o tempo todo a gente, né? Eles podem, né? Eles podem. Eu tinha uma amiga que eu ia pegar um copo, ela pegava antes de mim, meu cadastro desamarrava, ela amarrava antes de mim. Eu falei, gente, será que eu não tenho capacidade de fazer essas coisas simples, né? Aí o convívio foi aumentando, assim, ficando. Eu chegava e falava para ela: opa, pode deixar que isso eu faço. E ela: não, eu faço. Eu falei: não, eu faço. Né? Então, quando alguém faz muito pra gente, é como se estivesse dizendo na entrelinha: você não tem capacidade para isso, ou eu preciso fazer isso para você, senão você vai deixar de me amar. E não é isso, né? Não é. O jogo do amor é outro. São trocas genuínas, reconhecimentos das capacidades de cada um. Betânia, é tão maravilhoso te ouvir. Betânia é uma pessoa genuína, assim, que eu admiro, né? Admiro demais, assim. Nina também, que passou por aqui, somos amigas de trabalho, né? Num trabalho que a gente leva amor para as pessoas, né? Levam técnicas de como lidar com as dificuldades na vida. E são pessoas que me ensinam, só de olhar para elas, né? Eu já aprendo muitas coisas. Sim, que bom ter entrado aqui. Que bom que você entrou aqui, Silvia. Toda terça-feira, às 8 horas da manhã, eu faço uma live, mesmo se eu não tiver assunto, só se eu tiver mesmo um trabalho extra, alguma coisa, eu mudo o dia. No dia 23, eu oferecerei o workshop de constelação segunda-feira, às 19 horas, na plataforma Zoom. A participação é gratuita, é só pedir o link, eu mando. Eu vou deixar, já vou postar hoje à noite a postagem do workshop.
A última tiveram duas constelações assim de tocar a nossa alma. Foi algo lindo. E, visitem meu site www.sheilaquerido.com.br. Lá tem um e-book, se vocês quiserem entender um pouco mais de constelação. Existe um curso no Hotmart de introdução à constelação familiar, que também explico, né, quanto isso. E estou elaborando aí algo para a próxima turma de extensão universitária em constelação familiar sistêmica, que as 16 turmas que tive até hoje foram turmas profundas, com muitas constelações, muitos aprendizados, formando, né, pessoas para serem consteladores com muita ética, com muito respeito para com os clientes. Já foram mais de 183 pessoas formadas e todas recebendo o certificado de uma universidade, né, respeitando aí o reconhecimento do MEC. Olha a Betânia falando, vem sempre, Silvia, cada dia é um assunto melhor. Obrigada, Betânia. Gente, que vocês tenham uma ótima terça-feira, uma ótima semana e que a gente possa ir se esbarrando de uma forma gostosa por aqui. Super abraço e até mais.